Capítulo 1. A ditadura e seus favorecidos. O que é o tempo, senão um espaço dividido em horas, dias, semanas, meses, anos, séculos? Nesse período, tudo, exatamente tudo o que fazemos e deixamos de fazer é registrado. Os efeitos do que experimentamos ou ainda vivenciaremos são o retorno dos nossos atos para com os outros e para com nós mesmos. Por esta razão, devemos pensar e repensar sobre as próprias atitudes, ideias e palavras, tendo em vista que tudo se registra na consciência divina. Nada se perde, nada se apaga, pois o tempo se apresenta como um autêntico diário inalterável, regido por leis imutáveis do Pai da vida, as quais não se podem corromper. Na colheita saboreamos os frutos doces ou amargos que plantamos, a fim de analisarmos as consequências de nossas atitudes. Todo o enredo notável ocorrido na vida dos envolvidos nesta história iniciou-se na República Militar, que imperou no Brasil por 21 anos. O conjunto de acontecimentos governamentais interferiu irremediavelmente na vivência do povo brasileiro e da humanidade em geral. Toda a trama, a aventura, a intriga, a maquinação, a mentira, a amargura sentida, o romance desesperador e as decepções vividas, que demoraram tanto para terem um desfecho, deixando traumas e profundas cicatrizes, foram decorrentes do método governamental do país, por causa das reações de extremistas e oportunistas, encarnados e desencarnados, os quais desencadearam atos e criações vis, ardilosas, malévolas. Mas o tempo a tudo corrige. E foi, sem oferecer atenção ao que semeava, que tempos atrás Douglas estava bem acomodado em um confortável sofá da elegante e clássica sala de estar de sua rica residência. Conversando com seu pai sobre os negócios da família, eles não podiam imaginar o tipo de espiritualidade perversa e malfeitora que os rodeava. Alimentados por uma conversa de caráter fraco, típica dos oportunistas ou aproveitadores que cedem às sugestões hipócritas de sórdido apego ao dinheiro e às mesquinharias. Os maiores flagelos da humanidade começaram a ser insuflados por espíritos impuros, como aqueles que tiveram grande ajuda de encarnados do mesmo nível e que aceitaram suas sugestões por afinidade. Naquele instante, uma grande e tenebrosa névoa instalava-se ali, como em outros lugares, onde o mesmo tipo de assunto e opinião a respeito do rumo político-social sobre o país igualava-se. E o patriarca dizia categoricamente: no atual governo somos um aparatoso monopólio. Você não pode negar. Afirmava, ostentando na voz orgulho e vaidade, sem qualquer modéstia, o senhor Guilherme, pai de Douglas. Sim, meu pai, eu sei. Todavia, não nos esqueçamos de que esse regime autoritarista poderá acabar a qualquer momento. É possível calcularmos o tempo de duração do império desta ditadura militar, tendo em vista as grandes manifestações de protestos. Verdadeiras massas humanas são movidas por forças irracíveis. Não temem o governo. Impressiono-me ao vê-las enfrentar destemidamente de peito aberto e sem recuarem os militares fortemente armados. Manifestou-se Douglas preocupado, relembrando os atos de protestos frequentes na ocasião. Ora, mesmo com a queda do militarismo do poder, dia que estamos longe de ver, lembre-se de que imperamos na área dos produtos de nossas indústrias. Jamais teremos concorrentes à altura.
mas a mudança de regime governamental, se houver, pode dar aos operários direitos que irão nos comprometer, a começar pelas horas de jornada de serviço, salários determinados, outras remunerações obrigatórias, impostos. A proibição das greves nos protege em demasia, esqueceu-se. Aliás, os atos institucionais nos favorecem. Podemos demitir quem quisermos, sem a obrigação de cumprirmos avisos ou pagamentos, pois para quem esses assalariados vão reclamar? Reivindicando quem vai nos forçar ao cumprimento dos acertos devidos? Questionou Douglas, sem aguardar por uma resposta. Demonstrando um ar de deboche, continuou: o regime de governo ditatorial nos protege e, por medo, quase ninguém ousa se rebelar. Nós não temos funcionários ou operários, temos quase escravos a nos servir, desde quando o Marechal Costa e Silva decretou a lei, proibindo comícios, passeatas, reuniões públicas e declarações. Os trabalhadores não têm condições de exigir nada. Porém, o Marechal Costa e Silva, quando ainda estava na presidência, deu apoio ao ato institucional número 5, que oferecia total poder ao núcleo militar de alta patente. Fechou o Congresso Nacional, as câmaras e assembleias, caçou parlamentares, efetuou prisões, instalou a censura, torturou os opositores e dizem que até assassinatos. Bem, o mesmo Costa e Silva se arrependeu da sustentação ao ato institucional número 5 e, quando procurou um retorno de conciliação para a volta da Constituição, coitado. Zombou o senhor Guilherme. O homem ficou doente. Por que será, hein? Ainda bem que o vice-presidente Pedro Aleixo, um reles civil que era contra o AI-5, foi impedido de assumir a presidência do país por decisão dos ministros militares que, sem demora, encerraram o mandato de Costa e Silva, indicando para a presidência da República o general Emílio Garrastazu Médici, ex-chefe do SNI. Garrastazu Médici foi e é o melhor presidente que tivemos. Você teve a oportunidade de observar seu grande perfil de liderança absoluta, com rigorosa repressão, repudiando a gentalha de parlamentares, o povo e artistas que se manifestavam pela intelectualidade e liberdade de imprensa. Você se lembra do Médici, não lembra? Sim, eu o conheço das nossas reuniões, admitiu Douglas sem empolgação. Mas e se o novo presidente não der ao empresariado o mesmo apoio de sempre? Segundo as conversas que ouvimos, provavelmente será o general Ernesto Geisel, o novo presidente da República Militar. Não sei se tudo continuará como antes. Tenho dúvidas se seremos tão favorecidos. Ouvi alguns discursos em que o general Geisel prometeu uma transição lenta para a volta da democracia. Isso implica o retorno da Constituição, a garantia dos direitos dos cidadãos e, consequentemente, a revogação dos atos institucionais, principalmente do AI-5. O pior é que o povo está otimista. Ora, Douglas, não se iluda com a aparente mansuetude de Geisel, falava o pai com intimidade bem mais inteirado da política do país. Nas reuniões das quais participei, já fiquei ciente de que ele tomará algumas decisões as quais condenarão, aparentemente, as violências inúteis, os militares da linha dura. Depois criará planos econômicos prometendo milagres ao país, estimulando o povo ignorante com os slogans "Ninguém segura este país", "Brasil, ame-o ou deixe-o", como fez Médici. Após zombar e rir,
Falou orgulhoso por estar bem informado. Eu soube de antemão que Geisel vai fazer uso do AI-5 e pretende estender o mandato de seu reinado na presidência da República por 6 anos, e não 5, como os militares anteriores. Geisel pretende acabar com os direitos políticos de muitos outros parlamentares. E os militares de alta patente que se cuidem. Ele chamará isso de repressão controlada. Rindo ao desdenhar da situação do país, o senhor Guilherme ainda contou: as ações terroristas de esquerda e atentados vão acontecer contra jornais, revistas, bancos, além de ocorrerem certos sequestros, atentados a bombas por trás. Haverá o apoio dos guerrilheiros, entre aspas, encomendados, que insuflarão esses grupos para estas ações terroristas, a fim de que o povo tenha uma aversão aos atos violentos contra a gente comum e atribuindo a autoria aos grupos extremistas. E Cuba perderá a chance de dominar este país. É só um dedinho dos nossos patrícios americanos. E os esquerdistas não serão apoiados pelas massas populares, tendo em vista as brutalidades e violências injustificáveis que atingirão gente comum, o povão mesmo. Que grupo partidário mais burro! Os americanos, por sua vez, jogam nos dois times. Eles proveem o governo e os oposicionistas. Você sabe que isso já foi feito no passado. É só mandar os ignorantes terroristas extremistas fazerem o que eles fazem. Enquanto os Estados Unidos forem provedores de tudo, a fim de quererem as instalações de suas empresas e indústrias, teremos muito tempo antes de vermos o término desta repressão, desta república militar. Acho que o Brasil continuará sendo o quintal dos americanos. E fazendo pouco caso, gargalhou com muita ironia. Como sabe que o Geisel será indicado? Está tão confiante? O senhor Guilherme sorriu e olhou de lado sem dar-lhe uma resposta. Douglas lembrou dos meios que o pai conseguia informações e só comentou: às vezes vejo os nossos empregados insatisfeitos com o salário e submissos. Tentou dizer, parecendo incomodado com a situação. Mas, sem deixar o filho terminar, o senhor enervou-se e o atalhou. Não me venha com essa, moço. Nós pagamos o que eles merecem. Se não estão satisfeitos, que se demitam. O regime militar colocou ordem na bagunça deste país. Espíritos partidários a causas de afrontas compraziam-se com quaisquer contrariedades, intrigas, fazendo verdadeiro alvoroço. Agitavam-se com as opiniões do dono da casa. O senhor Guilherme prosseguiu com longo discurso, enquanto o filho Douglas apreciava o charuto com algumas tragadas, observando a fumaça se espalhando pelo ar. Agora, Douglas deixava seus pensamentos vagarem sobre outros planos, não dando atenção ao que seu pai falava. Diante do comportamento desinteressado do filho, o senhor Guilherme calou-se, baforou algumas pitadas, fitou Douglas seriamente e comentou em seguida: não há razão de alienar-se aos assuntos de maior interesse por conta de seu casamento. Afinal, não se trata de uma novidade para você. É viúvo e... Se o casamento não é uma novidade para mim, meu pai, minha noiva me faz sonhar. Expressou-se sorrindo com o canto da boca. Douglas, você nunca foi homem de uma só mulher. Comentou o senhor Guilherme com um sorriso irônico. Sei de tudo o que faz por aí. Pensa que não conheço? Ora, meu pai, respondeu Douglas, tive a quem puxar.
Gargalharam juntos, mas em seguida, um pouco mais sério, o senhor lembrou. O lamentável é não termos herdeiros, Gregóri. Se não tiver filhos homens, Douglas, como aconteceu em seu primeiro matrimônio, nosso nome morrerá junto com nossa herança. Não sei qual uma maldição assolou esta família, mas só restou você como único homem, detentor de todos os nossos bens aqui e no exterior. Suas primas, além de perderem o nome da família ao se casarem, arranjaram péssimos maridos, todos pobretões. Por esta razão, bem fez o seu avô em deserdá-las. Agora só restamos eu e você. Agiu certo em ter escolhido uma moça jovem, de família abastada. Rindo, completou. Família abastada de filhos homens e dinheiro. Afinal de contas, o pai de Gorete lida com gado de corte. E, fazendeiro esperto como é, provavelmente tem muito a oferecer. Sem mencionarmos sua influência política, lembrou o filho. É verdade, isso é importante para nós. Só espero que essa moça não morra no parto como a falecida Thelma. E nos dê logo um homem como herdeiro. Além do que, Gorete não pode ser teimosa como a Thelma. E deve se submeter à disciplina imposta por sua mãe. Você sabe... Dias passaram e, bastante animada, a jovem Gorete exalava felicidade ao adentrar na exuberante mansão da família Gregóri. Empregados bem treinados, mas com comportamentos temerosos, recolheram as bagagens para o quarto do casal enquanto a moça, tirando o chapéu gracioso e delicadamente adornado, rodopiava. Sorria alegre, exclamando ao marido que acompanhava com o olhar: estou com a alma saciada. Que viagem maravilhosa! Nunca esquecerei Veneza, Milão, na Itália, sem comentar de Madrid, La Corunha, Santiago de Compostela, na Espanha. Poderá se cansar da Europa, meu bem. Voltaremos lá quando quiser. Afirmou com voz agradável, abraçando e beijando-a rapidamente. A senhora Vitória, mãe de Douglas, percebendo a movimentação em sua sala, foi recebê-los sem demora. Após os tradicionais cumprimentos, agora mais recatada e menos eufórica, Gorete comentou animada: a viagem foi ótima, encantadora. O navio se engrava nas águas gélidas, enquanto formosos golfinhos seguiam-no adiante, parecendo bailarem sincronizados e com delicadeza primorosa. Ai, que lindo! Para que exibir tanta poesia, Gorete? Indagou friamente a sogra, com desprezo ao entusiasmo da nora. Em seguida, rudemente, Dona Vitória justificou-se sem rodeios. Não continue vivendo nas nuvens, minha querida. Coloque os pés no chão. Chega de ser moça sonhadora e poetisa. Precisará assumir uma postura de mulher casada, com as responsabilidades e atribuições que lhe cabem por conta de nossa posição social e das ostentações que nos são próprias. Um frio percorreu o corpo de Gorete por causa das duras palavras e imposição no tom de voz da sogra. A recepção era decepcionante. Tremulando a fala, a princípio desculpou-se, mas ainda impressionada, a jovem relatou: perdoe-me, Dona Vitória, vou me vigiar. Fiquei empolgada devido ao fato de nunca ter saído do Brasil. Uma viagem para o exterior, principalmente, com a política vigente no país, é muito difícil. É necessário se ter muita influência, estou admirada ainda. Nossa viagem de navio foi magnífica, eu adorei. Conhecer a Itália e a Espanha, então, sabe, ainda ecoa em minha mente a voz forte do tenor que cantava enquanto nos conduzia na gôndola em Veneza e,
Começou com os devaneios novamente? Atalhou-a com veemência, reclamando insatisfeita com a peculiar maneira poética de Gorete descrever situações, locais e acontecimentos. Franzindo o semblante, Dona Vitória ainda resmungou. Não necessito de tantos enfeites para as minúcias que cansei de ver. A gôndola não passa de uma canoa velha navegando num rio poluído como outro qualquer. Não sou uma indigente intelectual, Dona Vitória, Tentou defender-se em vão. O que é isso, mocinha? Interrompeu-a veemente. Quer me enfrentar logo no primeiro dia que chega aqui? Lembre-se de que esta é minha casa e é nela que vai morar. Portanto, submeta-se aos meus gostos, entendeu? Naturalmente e com estranha serenidade, Douglas interferiu sorrindo ao perceber a aversiva e incisiva intolerância de sua mãe e com simplicidade pediu: calma, minha mãe. Gorete só está feliz e entusiasmada, isso passa. Douglas, tentou dizer Gorete. Interrompendo-a, ele solicitou cortês: querida, vamos procurar nos harmonizar, certo? Tenhamos classe. Somos nobres, não pertencemos a uma sociedade mundana. É melhor subirem e se prepararem para o jantar que logo será servido. Imediatamente exigiu Dona Vitória, mal-humorada como sempre, retirando-se com postura arrogante. Sobrepondo o braço no ombro da esposa, Douglas dizia com polida e dissimulada educação, na voz generosa enquanto subiam as escadas: venha, meu bem, esqueça o ocorrido. Vai se acostumar com minha mãe, ela é um pouco exigente, mas será fácil lidar com ela. Gorete, enervada, corroía-se, mordendo os lábios com a sensação de indignação e desapontamento, além de inconformada com a postura do marido que não a defendeu. A recém-casada começou a se preocupar pelo fato de aquela ser sua nova residência, uma nobre mansão, onde Dona Vitória empreendia verdadeiro domínio. Acreditava que depois daquela recepção, o autoritarismo dela só poderia aumentar, e talvez ela não tolerasse a hostilidade de sua sogra. Nunca imaginou que seria assim. Calada e séria, Gorete deteve os amargos sentimentos, quando o marido parou frente à porta de um dos quartos e sorridente tomou-a em seus braços sem que ela esperasse. Surpresa, a jovem sonhadora abandonou a tristeza, esquecendo-se das torturas íntimas, e agarrou-se no pescoço do marido, beijando-o, ao entrarem no luxuoso aposento. De forma afetuosa e gentil, foi delicadamente posta por seu marido sobre a cama de casal, fazendo com que a moça se esquecesse de todas as preocupações e em seguida alegrou-se rindo gostosamente. Era ali, porém, que se iniciava uma nova e bem diferente etapa na vida de Gorete. Após o jantar, como era de costume, Douglas e o Sr. Guilherme acomodaram-se confortavelmente na sala de estar, apreciando charutos e licor. Gorete, bem reprimida e sem saber o que fazer, ficou em silêncio. O assunto sobre negócios não lhe interessava. Inquieta, mas disfarçando com aparente tranquilidade, circunvagava o olhar pelo recinto arrojado, reparando em cada detalhe. Desassossegada após minutos, a jovem esposa de Douglas se levantou, sorrateira, caminhou vagarosamente até uma outra sala, contemplando a decoração, admirando os belos e finos jarros e âncoras de porcelana perfilados e sobrepostos nas estantes de ébano, cujos altos valores se davam pela origem e antiguidade. A maioria dos móveis da casa, com detalhes esculpidos na nobre madeira escura, junto com as cortinas pesadas, ofereciam um ambiente sombrio, algo que a jovem desejava em pensamento mudar. Poucos passos
E Gorete se deteve com olhos extasiados diante de um lindo objeto que tomou cuidadosamente nas mãos para admirá-lo melhor. Não toque nesse jarro, menina, ordenou a sogra, num grito, ao surpreendê-la com a peça nas mãos. Ai, que susto, dona Vitória! Desse jeito eu poderia até quebrar o jarro sem querer, falou educada, colocando a peça no lugar. Aproximando-se mais da nora, dona Vitória avisou com modos exigentes, irritadiços e franzindo ainda mais o semblante já sisudo. Olhe aqui, moça, não pense que está em sua fazenda onde vivem entre bichos e comem como porcos sem preservar nada. Tudo nesta casa tem muito valor, entendeu? Se a senhora pensa que eu vivi no meio do mato como uma selvagem, engana-se, dona Vitória, disse firme, encarando-a. Completando, desfechou. Isso a senhora mesma pode comprovar, porque não sou, não me comporto e nem falo como a senhora. Inquiridora e intolerante, a mulher revidou de imediato e, sem que Gorete esperasse, deu um tapa firme e grosseiro no rosto da jovem, falando em seguida: atrevida, insolente, quem você pensa que é? A agressão abrupta foi ouvida por Douglas e seu pai, que correram para saber o que havia acontecido. Indo ao encontro do marido, abraçou-o e desatou a chorar. A seu modo, dona Vitória contou sobre o acontecido, exigindo ser respeitada pela nora. Acalme-se, Vitória, pediu o senhor Guilherme sem se exaltar. Não é algo tão grave. Sei que a Gorete ainda não está acostumada aos seus caprichos, tudo é novo para ela. Mas em breve vai entender e aceitar. Disse isso com uma feição e olhar que passavam alguma outra intenção. Irritada, ainda resmungou certas exigências. Mas o marido novamente interferiu calmo. Já é tarde, o melhor é irmos dormir, amanhã teremos um dia cheio. Douglas, ainda abraçando a esposa que chorava, oferecia meio sorriso no semblante. E não disse absolutamente nada. Apenas desejou boa noite aos pais e conduziu-a para o quarto do casal. Vendo-se a sós com o marido, certa da privacidade diante da porta do quarto fechada, a jovem reclamou chorando, deixando que a voz embargada soasse com revolta. Eu me recuso a morar nesta casa. Não vou tolerar ser tratada assim. Nem minha mãe me esbofeteou o rosto nunca. Antes de nos casarmos, eu avisei que moraríamos aqui com os meus pais. Não pode alegar ignorância, você sabia, afirmou Douglas sem se alterar, somente observando-a. Não, eu não sabia nada sobre a boçalidade de sua mãe. Mulher exigente de crueldade implacável. Sabia que moraríamos com seus pais, mas ignorava que teria de me comportar como uma prisioneira, uma serviçal submissa, sem sequer ter o direito de ficar à vontade para mexer nas coisas. Nem posso sentir alegria, não. Não sabia que seria privada de toda e qualquer liberdade, ainda por cima, ser agredida e ofendida. Encarando-a com olhar sério e voz branda, porém firme, foi categórico. Serei bem claro, Gorete. Nós não deixaremos esta casa. Sou filho único e não vou abandonar meus pais. Além disso, já está determinado que sou eu quem cuido dos negócios da família e não vou me separar de meu pai. Ele precisa de minha presença e, logicamente, como herdeiro, eu vou acompanhá-lo em todas as decisões. Nosso futuro depende disso. Experimentando o coração apertado pela súbita decepção, engoliu seco e, mesmo chorosa, determinou: se é assim, eu me recuso terminantemente a deixar este quarto e não quero sua mãe perto desta porta, disse apontando nervosa. Será assim até você tomar alguma decisão. Não vou me submeter a tanta hostilidade e agressão. Respirando profundamente, como se assumisse uma outra personalidade,
Caminhou alguns passos negligentes, colocou-se frente à esposa e afirmou convicto: creio que fui bem claro em minhas explicações. Nós moraremos aqui. Não deixaremos esta casa. Não posso aceitar isso, reclamou incrédula enquanto lágrimas desciam-lhe pela face. Você bem viu como sua mãe me tratou desde que chegamos e o pior, viu-a me agredindo. Agora age como se nada tivesse acontecido. É como se a dona Vitória o enfeitiçasse. Você nem é capaz de chamá-la à realidade. Dizer-lhe que suas atitudes e palavras são grosseiras, desprezíveis, ordinárias e covardes. Respeite minha mãe, interrompeu-a num grito. Sisudo, ele desfechou friamente. Não toleram mulher irritada nem mandona. Sem trégua nem pensar, Gorete gritou na mesma altura. Se não tolera mulher irritada nem mandona, como é que convive com a animalidade de sua mãe? Douglas já estava de costas para a esposa. Talvez pretendesse sair do quarto, mas voltou-se e a encarou com um brilho feroz no olhar. Quando se aproximou, segurou-a firme pelos braços, agitou-a com um chocalhar bem forte e estapeou-lhe a face, empurrando-a sobre a cama num movimento brusco, ordenando ao impostar na voz muita rigorosidade. A partir de agora aprenda a calcular qualquer palavra quando for se referir à senhora minha mãe. Dona Vitória é quem dita as normas aqui. E você, que não é nada, só tem que aprender a obedecer-lhe. Nunca mais se opõe a alguma coisa nesta casa ou enquanto estiver conosco. Olhando-a, notou-a aturdida, os olhos estatelados, ele ainda falou: não gostaria que nossa primeira noite em casa fosse dessa forma. Pensei que era uma mulher digna e mais dócil. Mude sua maneira de agir ou mudaremos você. Gorete, caída sobre a cama, lançava-lhe um olhar surpreso e assustado, que o acompanhou até a porta, viu-o com gestos mansos sair do quarto sem dizer mais nada. A jovem sonhadora e recém-casada cobriu o rosto com as mãos e, num choro compulsivo, enterrou-se entre os travesseiros, acreditando ser tudo aquilo um pesadelo. Mesmo com os pensamentos congestionados, começava a descobrir e refletir sobre a verdadeira vida rude, angustiante e asfixiante, que se estenderia sem poder fazer nada. Fatalmente a tristeza consumiria o seu coração amável, sonhador e alegre, o qual nunca precisou disfarçar os verdadeiros sentimentos. Quanta dor, quanta decepção invadia a sua alma, que pressentia uma vida subjugada, repleta de pesadelos e temores. Foi enganada pela aparente cortesia de seu marido, e não tinha como mudar isso agora. Seus pais eram amorosos e compreensivos até certo ponto. Jamais cederiam à ideia de acolhê-la novamente, após um casamento ao qual ela mesma tanto insistiu e desejou. Os tempos eram outros, havia muito pudor. Ninguém via com bons olhos uma mulher separada ou desquitada. Seria uma vergonha para a família. Seus pensamentos corriam céleres. Começava a desesperar-se ao imaginar o que a vida lhe reservaria a partir daquele dia. Uma onda de arrependimento, revolta e tristeza irremediável a envolvia dolorosamente. Logo em sua primeira noite em casa, após retornarem da viagem de lua de mel, o marido, antes gentil, amoroso e atencioso, revelava-se rude, agressivo e impiedoso. Sob a luz bruxulenta do quarto, pelos efeitos das cortinas tremulantes, Gorete perdia a viveza. Suas forças pareciam esvair-se.
Prendeu o olhar no teto, e mesmo não chorando, seus olhos espelhavam rancor, ódio, tristeza e solidão, sentimentos que ignorava poder experimentar com tanta intensidade. Descobriu-se num labirinto hostil e ofensivo do qual seria difícil sair e viver. Era uma moça de fino trato, instruída, educada. Trazia sempre um delicado sorriso na face rosada de generosa beleza. Seus cabelos compridos e bem tratados pareciam uma moldura graciosamente ondulada que contornava o seu rosto, ofertando-lhe uma expressão quase angelical. Filha caçula, sempre foi a mais mimada pelos pais, irmãos, parentes e empregados, os quais exibiam um carinho todo especial à jovem, constantemente alegre, educada e poetisa sonhadora, o que agradava a todos. Agora, casada e longe de sua família, seria difícil desvencilhar-se de tantos acontecimentos ruins que pressentia. Tempos antes, quando conheceu Douglas, ficou encantada com sua elegante figura. Homem de posses e bem trajado, que procurava adquirir uma das terras de seu pai, portava-se como um cavalheiro irrepreensível, conquistando o coração da jovem. Sonhador e impulsivo, apaixonou-se por ele de imediato, apesar da diferença de idade, pois era bem mais nova. Pedida em namoro, seu pai a princípio vacilou ao consentimento do compromisso, mas a delicada filha implorou em favor da aprovação a qual se deu, praticamente a contragosto do senhor experiente, que sentia algo errado exalando no caráter de seu futuro genro. Sem saber explicar, o pai dela acreditava não gostar da ideia do compromisso pelo fato da filha ter somente 16 anos e ele ser viúvo. Por morar na capital, Douglas viajava quinzenalmente para ver a namorada sob vigilância acirrada da família da jovem. Só por ocasião do noivado, Gorete e seus pais foram pela primeira vez à nobre mansão de Douglas e sua família, oportunidade em que já marcaram a data do casamento para dali a poucos meses, pelo fato de não haver qualquer empecilho para adiarem aquela reunião. O noivo decidiu que iriam morar naquela casa bem espaçosa e junto com Dona Vitória e Senhor Guilherme. E a mãe da jovem, interessada no bem-estar financeiro e no futuro da filha, ao ver a ostentação de riqueza da família do noivo, passou a apoiar este matrimônio. Durante as núpcias, viagem maravilhosa que durou mais de um mês na Europa, Gorete teve, ao lado de um homem afetuoso, com quem sempre sonhou, mas que agora se mostrava violento, e o terror de seu pesadelo. Nas primeiras horas daquela manhã nublada e fria de outono, bem diferente da graciosa primavera europeia, deitada em sua cama, Gorete estava entre o sono e a vigília quando percebeu leve carícia em seus cabelos. O toque delicado fazia-lhe lembrar o afeto de sua mãe. Não abriu os olhos. Sentiu-se aquecida e bem aconchegada sob a manta que lhe cobria o corpo. Não sabia se sonhava ou se estava alerta ao ouvir uma voz delicada. Sei o que sente, meu bem, comigo foi assim. Não entre em atrito. Ela está longe de compreender o significado verdadeiro do amor. E nem se lembra da justiça de Deus. Não se irmane às atitudes hostis e nem se junte ao que fazem, ou você será tão impiedosa quanto eles. Meu coração está apertado, estou desesperada, respondi a Gorete em pensamento, não sei o que fazer. Não deixe o ódio nem o rancor tomarem conta do seu coração. O tempo pode parecer longo demais, porém, aguarde. Não pense em vingança, perdoe e não se exaspere. A voz cessou quando abriu os olhos ávidos.
e surpreendeu-se com um vulto que desapareceu de imediato, enquanto um delicado perfume de flores espargia no recinto. Assustada, a jovem sentou-se e olhou ao redor em busca de alguém. Seu coração bateu acelerado ao confirmar que ninguém estava lá. Mas tinha a certeza de ter conversado com alguém. Trocando-se rapidamente, ela saiu do quarto à procura de uma pessoa. Os empregados passavam cabisbaixos, cumprimentando-a com timidez, com tímida rapidez sem encará-la. Detendo uma arrumadeira, perguntou com voz educada: "Por favor, sabe me dizer se todos já se levantaram?" "Em 15 minutos a senhora Vitória e o senhor Guilherme estarão à mesa para o desjejum", respondeu rápida, após consultar o grande relógio fixado na sala. "E o Douglas, você o viu?" Perguntou um tanto encabulada. Não sei lhe dizer nada, senhora", tornou a moça abaixando a cabeça. "Obrigada", agradeceu constrangida. Andando pela sala, Gorete chegou até a larga vidraça, de onde via o arrojado jardim da mansão, constatando o céu cor de chumbo. O dia estava tão triste e ressentido quanto ela. Parada à frente àquela vista, lembrava de tudo o que havia ocorrido no dia anterior e experimentava grande mágoa. A recordação da estranha experiência tida pela manhã era viva e intrigante. Eu sentia as carícias em meus cabelos, o toque em meu rosto. Pensava, intrigada. Por um instante parecia deitada ao meu lado, como uma mãe que aconchega um filho. Não estou ficando louca, eu não estava sonhando. Tirando-a daqueles pensamentos, Dona Vitória, parada a poucos metros da nora, interrogou com sua voz enérgica: "Aprecia o tempo feio?" "Oh, Dona Vitória, nem a vi se aproximar. Bom dia." Surpreendeu-se, porém tentou disfarçar o susto e ser gentil. "Bom dia", retribuiu a sogra. "Mas não respondeu minha pergunta." "Ah, sim, desculpe, me distraí-me. Ontem o dia estava lindo e hoje, quem diria? Prefiro os dias com sol." Olhando de cima a baixo, a senhora não disse nada sobre a observação da jovem, avisando-a sempre com rigorosidade: "Ainda bem que não é preguiçosa e levanta cedo. Quero todos à mesa para o café da manhã, pontualmente às 6 horas. Temos horários para tudo nesta casa, entendeu?" "Sim, senhora." Acatou com expressão tímida, entretanto remoía-se, encolerizada. "Depois conversaremos e vou explicar exatamente como tudo funciona aqui." Nesse instante, a porta principal da sala se abriu. Era Douglas, que acabava de chegar. "Bom dia, minha mãe", cumprimentou sorridente. Em seguida aproximou-se da esposa e, como se nada tivesse acontecido entre eles na noite anterior, abraçou-a, beijou-lhe a testa, cumprimentou-a e perguntou: "Bom dia, minha querida, dormiu bem?" Gorete ficou estática, incrédula, perdeu as palavras e só o encarou. Até que o marido insistiu cinicamente: "Meu amor, você está bem?" "Sim, eu estou", balbuciou ela. "Então vamos ao desjejum", disse ao envolvê-la com o braço sobre o ombro, conduzindo-a até o outro cômodo onde o senhor Guilherme e Dona Vitória já estavam se acomodando. Enquanto eram servidos pelos empregados, o senhor Guilherme comentou com o filho: "Hoje, ao chegarmos à empresa, quero que se atualize quanto às novidades que implantei. Sua contribuição, mesmo que teórica, em me apoiar nas decisões tomadas, impõe respeito à nossa autonomia." "O que meu pai mudou na empresa em tão pouco tempo que é de tanta ressalta assim?" Quis saber Douglas com atenção. "Desde alguns cargos remanejados, demissões,
por eu estar insatisfeito com o funcionário, até a entrada em área ainda não explorada, como o lançamento de produtos inovadores e revolucionários. Quando queremos e decidimos dominar o mercado, meu filho, não podemos nos limitar a simples vendas e propagar resultado de nossas produções. Temos de ampliar de forma estratégica, contra-atacando qualquer competidor, derrotando-o como em um jogo de xadrez. Mesmo se para isso for o caso de usarmos nossas influências para gradualmente aumentarmos o nosso domínio sobre o mercado e engrandecermos o capital financeiro. Percebo em sua empolgação um gostinho de vitória, argumentou Douglas, com leve sorriso após degustar um gole de café. Acredito que tomou decisões de imensa importância e cruciais para os nossos negócios. Você terá uma surpresa, uma grande surpresa, Douglas. Acredito. Aliás, estou ansioso para ver estas mudanças. Mas tenho a afirmar que o poder do fundador de um negócio é muito importante. Os melhores resultados financeiros mostram-se nos empreendimentos comandados por seu criador. Sem dúvida, irei apoiá-lo e não será só na teoria. Dona Vitória e Gorete mantinham-se em absoluto silêncio. A jovem esposa enchia-se de raiva em pensamento, sem levantar suspeita alguma com qualquer expressão. Queria ver seus pais falar com sua mãe sobre a imposição cruel e veemente de sua sogra, dos maus tratos recebidos do marido e tantas outras coisas, mas não podia. Teria de pedir permissão para fazer isso. De certo haveria companhia e não ficaria à vontade para conversar. Além disso, se seu pai e seus irmãos soubessem que foi tão agredida, seriam capazes de matar Douglas e Dona Vitória. Gorete não queria vê-los sujar as mãos. Quando percebeu que o desjejum do marido e do filho terminava, Dona Vitória argumentou antes deles se levantarem. Guilherme, precisa avisar o Douglas sobre a recepção que ofertaremos aqui em nossa casa. Ah, como pude! Lamentou o homem pelo esquecimento. Receberemos ilustres convidados. Sua mãe está cuidando de tudo como sempre, avisou sorridente. Isso é por conta de sua influência para facilitar nossos negócios? Indagou o filho sorrindo maliciosamente com o canto da boca. Ora, ora, ora! No mundo das negociações, quem ajuda não o faz em troca de nada. Todos saem lucrando, meu filho. Essa recepção é só mais uma confraternização, você sabe. Riu com gosto, levantando-se. Não se preocupem com Gorete, avisou Dona Vitória encarando a nora, que arregalou imediatamente os olhos. Em poucos dias farei dessa menina uma dama digna da ostentação de nosso nome. Riu como raramente acontecia. Aproveitaremos a sua beleza, sua postura leve e sorridente, além de seu rico vocabulário, pensamento rápido e seu carisma, conforme eu já percebi, além de outros atributos. Sua esposa, meu filho, será apresentada com todas as pompas, como a nobre senhora Gorete das Neves Pereira Gregori. Certamente Gorete impressionará e influenciará todos como esperamos. Não é mesmo, Gorete? Desfechou sorrindo largamente ao olhar para a nora. A moça ficou apreensiva e silenciosa como nunca. Não imaginava nem de longe quais os planos da sogra para ensiná-la qualquer tipo de comportamento que não soubesse. Gorete ignorava que Dona Vitória já havia percebido suas características peculiares e qualidades especiais, atributos mediúnicos ou anímicos, os quais algumas pessoas têm em maior ou menor grau, mas quando educadas e treinadas,
podem ser postas em atividades manipulando energias mentais, através de determinados tipos de frases de efeito, gestos, posturas corporais, etc. Todo um conjunto de atitudes somado ao magnetismo ou energia mental, espiritual, de uma pessoa é capaz de dominar com vigor, influenciando intencionalmente o subconsciente de outro indivíduo invigilante, descuidado com os próprios pensamentos. É o poder de imprimir a alguém opiniões que este não tinha, ou até mudá-las propositadamente. A ciência da psicologia moderna prova existirem meios de introduzir pensamentos ou ideias no subconsciente de outra pessoa. Heterossugestão. Isso só acontece quando a mente consciente aceita a proposta de quem quer influenciá-la para o bem ou para o mal. Porém, mesmo aquele que possui uma opinião formada e não admite mudá-la, a sugestão proposital ou a influência deliberada de alguém, com aptidões e energias, são capazes de interferir e estimular, de diversos modos para a mudança de pensamento, sentimento e comportamento. Isso é possível de ser feito quando a mente subconsciente é colocada num estado receptivo ao que lhe é sugerido intencionalmente, às vezes até repetitivamente. Para que o subconsciente seja colocado nesse estado receptivo, sem que a pessoa perceba, é preciso que a coloque em uma condição ou estado de devaneio, algum tipo de capricho de sua imaginação, sonho de ostentações, fantasias ou distrações. Entretanto, o indivíduo equilibrado, de boa índole, vigilante e religado a Deus pelos pensamentos amorosos, não é influenciado pelo fato de sua mente consciente estar sempre em alerta, e assim sendo, seu subconsciente também rejeita qualquer sugestão intencional de ideia ou sentimento alheio, de encarnado ou desencarnado. Normalmente, o encarnado que deseja persuadir um outro ser humano usa tipos de frases de efeito, gestos e posturas corporais, oferecendo um conjunto de condições a fim de distraí-lo, pois é isso que deixa o subconsciente de uma pessoa invigilante, receptiva à mudança de opiniões, de pensamentos, de sentimentos e de comportamentos, pelas fortes impressões que esta pessoa recebe da mente consciente de quem a quer influenciar. De acordo com as expressões, verbalizações, tonalidade de voz e circunstâncias apropriadas, como o desejo e necessidade psicológica de ressaltar a própria sensualidade, a dispersão de energias pela atenção excessiva a algo ou alguém admirável, a falta ou excesso de ânimo, o desgaste de energias para narrar suas façanhas, para se autoafirmar, a apreciação de elogios à sua pessoa, orgulhar-se da admiração de sua prepotência, a inclinação ao desejo sexual devido às posturas corporais e argumentações sensuais de outro indivíduo, mesmo que este aparentemente tenha um comportamento de classe. Tudo isso, somado à bebida alcoólica, algum tipo de entorpecente, determinadas músicas e ambientes, contribuem para o resultado da mudança de pensamento, opinião, sentimento e comportamento de alguém que esteja sob a mira de sugestões intencionais. Consequentemente, este estará com o subconsciente nutrido de impressões recebidas da mente consciente de quem o queria sugestionar. E como que se fosse por vontade própria, muda completamente seus conceitos, tomadas de decisões e atitudes
posteriores. E era exatamente isso o que Goretti aprenderia a fazer, sob a orientação de sua sogra, pois a jovem possuía cultura, inteligência, conhecimento, atributos peculiares à sua alma, juntamente com um forte magnetismo carismático. Entretanto, sempre colhemos o tipo de fruto da semente plantada, lembrando que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória.